Se eu não me engano, posso estar errado, tá? Você me corrija. Você foi presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, não foi? Obesidade e diabetes ou só diabetes? Só diabetes. Só diabetes. A tua área de especialização na diabetes, ela se deu por algum caso, alguma experiência, ou porque realmente você foi se apaixonando por tratar pacientes dessa área? Então, verdade, eu tive uma mentora. Não posso dizer que eu tive um paciente. Hoje eu sou encantada com os pacientes com diabetes. Mas eu queria fazer hipófise. Eu queria ser, chama neuroendocrinologia, uma especialidade. Aí eu ia ser médica só de uma glândula, digamos assim. E eu estava na residência, e aí essa minha chefe, que é minha orientadora do mestrado e do doutorado, falou, poxa, a gente está com um monte de pacientes aqui com diabetes tipo 1, vamos trabalhar esses pacientes e já pode usar para o seu mestrado. Falei, será que eu vou fazer mestrado? Nessa época eu estava indo morar no interior, e morar em Friburgo. E eu falei, não sei se eu quero fazer mestrado, mas ela era uma pessoa muito especial, e é uma pessoa muito especial para mim, o nome dela é Melanie. E aí eu falei, bom, vou começar a fazer o mestrado e a gente vê o que acontece. E aí eu me encantei. Aí comecei a trabalhar especificamente com diabetes tipo 1. Depois eu fiz concurso para a FRJ para trabalhar em nutrologia, então trabalho com diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, obesidade. E aí foi um caminho sem volta. Né? Depois a gente trabalhou com célula-tronco em diabetes tipo 1, também foi uma luta para a gente conseguir aprovar esse estudo, financiar esse estudo. Então eu comecei a me encantar por essa área. E aí a coisa vai aumentando, né? E diabetes tipo 2, qual a diferença dos diabetes? Será que todo diabetes tipo 2 é diabetes tipo 2? Ali também tinha os tipo 1. E o tipo 2 está associado à obesidade. Então, se eu não trabalhar essas 3 áreas juntas, elas não vão andar, os meus pacientes não vão andar bem. E começou daí, mas acho que foi a minha mentora mesmo, a Melanie, que me encantou no diabetes. Já a gente vai falar sobre isso, sobre o tema do podcast, que tem muito sobre essa questão do direcionamento da bússola. Mas antes você falou da diabetes tipo 1 e da diabetes tipo 2. A maioria das pessoas, eu posso dizer que mais da metade da população não sabe a diferença entre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Eu queria que você dissesse pra gente. Verdade, né? Então, diabetes tipo 2 é a maioria, 90% dos casos. Está associado com a idade, com os fatores de risco que a gente fala mais, né? Sedentarismo, obesidade, alimentação inadequada, histórico familiar também conta. Então, aquele paciente com 50 anos, com excesso de peso, sedentário, alimentação ruim e que tinha um pai e uma mãe com diabetes. Então, esse é o típico paciente, 90% dos pacientes com diabetes é esse perfil. Deixa eu só te interromper. Essa pessoa ela desenvolveu a diabetes, certo? Ela não nasceu com a diabetes. Tá, era só essa pontuação. Ela tem uma tendência genética. Entendi. Por isso que a história familiar é importante. A gente vê no diabetes tipo 2 muitos parentes com diabetes tipo 2. Tá? Claro que não é obrigatório, mas a gente sabe que tem uma tendência genética associada a hábitos ruins no mundo moderno. Legal. Né? A gente fala que o sentar, né? O sedentarismo é o novo cigarro, né? Então, porque leva a inúmeras doenças. Então, tempo sentado, transporte de carro, alimentação ultraprocessado, o estresse do trabalho, o sono inadequado. E isso tudo é fator de risco para o diabetes tipo 2, que vai levar à obesidade, ou pelo menos aumento de gordura abdominal, que é uma gordura ruim. Enfim, então isso é o diabetes tipo 2, 90% dos casos. O diabetes tipo 1, 10% dos casos, ele é autoimune. Tem uma tendência genética, igual o diabetes tipo 2, é outro gene associado. E ao longo ali da infância, da adolescência, ele tem um gatilho. Que a gente não sabe ainda todos os gatilhos. Pode ser uma infecção viral, estresse emocional, alguma coisa que aconteceu que aquela genética aflorou. Então, ele começou a produzir anticorpos contra o pâncreas dele e começa a destruir esse pâncreas. À medida que ele vai destruindo o pâncreas, a insulina vai acabando e ele vai desenvolvendo diabetes. Então, tipicamente, o pessoal fala assim, diabetes tipo 1 é aquele que dá na infância e na adolescência. É verdade, mas não é exclusivo da infância e adolescência, pode vir em qualquer fase da vida. Ontem mesmo atendi uma senhora de 60 anos que abriu um diabetes tipo 1, clássico, igual das crianças. E ela usa insulina desde o diagnóstico. Então, diabetes tipo 1 vai usar insulina
Sempre é uma palavra forte, que a gente espera que tenha cura por boa um dia. Parte do tempo. Né? Mas até termos a cura do diabetes tipo 1, vai usar insulina sempre. Mas no diabetes tipo 1, as pessoas já nascem com ele ou não também? Elas desenvolvem? Desenvolvem. Então, você tem a genética e precisa de um gatilho para a genética abrir. Então, por exemplo, o diabetes tipo 1 nunca acontece antes dos 6 meses de vida. Porque eu tenho que produzir esses anticorpos contra o pâncreas, que vai se desenvolvendo aos poucos. Existe uma forma de diabetes neonatal, é bem raro. Aí é uma mutação genética. Esse ele nasceu. Ele nasceu com mas aquela são raríssimos. São raros. A gente tem, mas é menos frequente. O tradicional é o diabetes tipo 1. Infância, adolescência, adulto jovem, mas pode ser em qualquer fase da vida e sempre vai usar insulina. Tipo 2, associado a hábitos de vida, mas tem uma tendencinha genética, ele nasceu ali com qualquer coisa, e nem sempre vai usar insulina. A maioria vai ficar com remédio, mas muitos vão precisar usar insulina. No diabetes tipo 2, eles produzem insulina, principalmente no início. Só que essa insulina não funciona bem. Eles têm a tal da resistência à insulina, associada à obesidade e aos hábitos de vida. Então, ele até produz insulina, mas para resolver, ele teria que produzir 2, 3 vezes mais. Então, a gente acaba com os remédios, tentar melhorar isso aí. Perder peso, atividade física, enfim. Mas um erro muito comum é o pessoal do diabetes tipo 1 falar assim, mas ele come tão bem, ele não come doce, mas o tipo 1 não foi associado a esses fatores de risco. É um gatilho que a gente ainda não entendeu qual é, que o paciente começa a produzir anticorpos contra o pâncreas. Então, não é tão associada a hábitos de vida. A medicina evoluiu tanto, mas tem algumas coisas que a gente ainda precisa encontrar e precisa entender, né? E eu acho interessante até te perguntar também sobre isso. Acho que seria um absurdo, entre aspas, há 20 anos a gente se fazer essa pergunta. Mas existe cura para diabetes hoje? Então, primeiro vamos ver os diabetes, né? O diabetes tipo 1, né? Que é esse que a destruição autoimune do pâncreas não relacionada a estilo de vida. Né? Então, os estudos estão em andamento. A gente tenta... Eu, por exemplo, no doutorado, trabalhei com célula-tronco, mesenquimal. Minha esperança também era a cura do diabetes tipo 1. Não tivemos. A gente melhorou o diabetes, mas não teve cura. Né? Já está em desenvolvimento algumas células que você injeta no indivíduo, células tronco, diferenciadas a células pancreáticas, que produzem insulina. Só que, inicialmente, nosso corpo destruía essas células. Então, eles estão protegendo essa célula com uma cápsulazinha para poder curar. Aos poucos a gente está chegando lá. Então, acho que a gente talvez veja aí num laço de 20, 30 anos... algum tipo de cura para o diabetes tipo 1, mas hoje o que a gente tem é controle. E para esse paciente com diabetes tipo 1, que é o uso de insulina, a tecnologia fez uma diferença enorme, porque a gente tem os sensores de glicose hoje em dia. A gente não tem o acesso no SUS 100%, mas tem bomba de insulina inteligente, que já tem uma inteligência artificial, que aí já infunde a insulina de acordo com a glicose, ou o paciente também com o sensor consegue aplicar insulina, o sensor aparece no celular. Então, você consegue ver se a glicose está subindo, se a glicose está caindo. E aí, o paciente vai tomando suas condutas no trabalho, no esporte. Então, mesmo não tendo cura para o diabetes tipo 1, teve uma melhoria enorme nos últimos 10 anos com as novas insulinas e sensores e bomba de insulina. Acho que daqui a 20 a 30 anos a gente torce que tenha cura. Para o diabetes tipo 2, que é esse outro mecanismo já relacionado ao estilo de vida... Então, a chance de ter uma remissão do diabetes, a gente nunca fala cura, porque se o paciente voltar aos hábitos, vai voltar ao diabetes. Então, geralmente, como está associado à obesidade, perdendo em torno de 15% do peso inicial, ou seja, o paciente tem 100 quilos. Perdendo 15 quilos, a gente consegue normalizar ou chegar muito perto do normal. Ele está estável. Está estável, está perto do normal. Mas ele tem que manter... aquela rotina, aqueles hábitos, o peso perdido, para poder manter essa remissão. E o corpo luta para voltar, né? Com certeza. Tanto voltar o peso, né? E a gente envelhece. Então, a gente tem a perda da função pancreática pelo envelhecer. Então, às vezes, o paciente conseguiu perder seus 15 quilos, está lá todo feliz, 5, 10 anos, mas hoje ele está com 70 anos. Já ganhou 15 anos nessa brincadeira. Então, aí, poxa, meu diabetes está voltando. Mas é pelo envelhecer, mas o que a gente fala para esse paciente? Poxa, você ficou 15 anos, 10 anos bem controlado, né? Então, sem tomar remédio às vezes, ou tomando pouco remédio. Então, faz muita diferença. Então, para o diabetes tipo 2, a perda de peso e a mudança radical do estilo de vida consegue fazer a remissão. A gente tem os novos remédios
para obesidade, né, e que tratam diabetes também, que são GLP-1, e o GLP-1 com GIP, né, então a semaglutida e a tirzepatida, que todo mundo já conhece, as famosas canetas, né? Todo mundo gosta, né? Acha que é só tomar a caneta e tá tudo certo. Pronto. Minha vida tá resolvida, né? Mas a gente sabe que com os estudos, quando você suspendeu a caneta, você conseguiu normalizar a glicemia com as drogas, e um número significativo, mais de 50% dos pacientes reverteram diabetes, normalizaram diabetes. Eram pacientes recém-diagnosticados. Mas, quando eu paro, eu vou perdendo esse efeito. Então, ok, não tem nenhum problema, vai manter a medicação de uso contínuo, porque a obesidade, que era a causadora desse diabetes aí, vai continuar com você. Se você não parar a caneta, ela vai voltar, né? Não tem jeito. E eu acho interessante também te perguntar, porque eu acho que por mais que algumas pessoas elas entendam que a diabetes ela é uma doença, que ela é bem perigosa, que você tem que tomar muito cuidado, as pessoas não sabem, quem não tem no caso, as pessoas não entendem ou não sabem, que não tem um parente na família, o que acontece se a pessoa não tratar a diabetes. Então, por exemplo, beleza, o meu amigo, a minha tia, a minha prima, ela tem diabetes. Se ela continuar comendo doce, diabetes tipo 2 ali, a gente tá entrando, continuar comendo doce descontrolado, glicose completamente regulada, o que vai acontecer com ela? Ela vai passar mal? Ela vai ter ela vai desenvolver alguma outra doença? O que de fato acontece com quem não trata diabetes? Isso é super importante, porque a diabetes é uma doença silenciosa. Aqueles sintomas clássicos do diabetes, urinar muito, perder peso, formiga na urina, muita fome, a gente só vê em níveis acima de 180, 200 de glicose, níveis mais altos. Níveis já de diabetes não causam sintomas, mas destroem os órgãos por dentro. Então, causa infarto, AVC, insuficiência renal. Então, hoje no Brasil, diabetes, antes era hipertensão e diabetes está começando a passar a hipertensão em causa de insuficiência renal e hemodiálise, então, de transplante renal. Neuropatia do diabetes, o que é isso? O paciente não sente direito nas pernas e aí faz feridas que levam a amputações. É isso que a gente mais ouve, né, relacionado a diabetes. Então, risco de amputação e perda visual. Então, diabetes também é uma das principais causas de perda visual. De amputação, o diabetes é a principal causa não traumática de amputação. Então, tem diversas consequências para a vida do indivíduo. E como não tem sintoma, às vezes a gente só encontra esse paciente na complicação, quando ele vai internar para amputar uma perna, quando infartou, né, ou quando fez um AVC. Doutor, a pessoa tá quase perdendo a perna. Doutora, eu acho que eu tenho diabetes. Agora eu vou no endocrinologista. Isso aqui acaba acontecendo. Pois é. Tinha que ter conhecido aquela pessoa 10 anos atrás. Exatamente. Tô atrasada. E além, beleza, da gente entender, da parte da diabetes tipo 1, são essas, as pessoas que não tratam, elas podem ter esses sintomas e esses resultados também, acaba sendo, de fato, tanto para diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, se você não tratar, são essas as consequências que você vai ter? São as mesmas consequências em proporções um pouco diferentes. Entendi. Porque o tipo 2 tem hipertensão, tem alteração do colesterol junto, tem obesidade. Então, o risco cardiovascular do diabetes tipo 2 é mais que o dobro do diabetes tipo 1. Então, eles vão ter mais infarto, mais derrame, tá? Mas o tipo 1 tem uma complicação que o tipo 2 raramente faz, que é cetoacidose diabética. O que é isso? Glicose muito alta. O sangue e o paciente não produz insulina, como a gente viu, o tipo 1, ele tem destruição do pâncreas. Então, o paciente não produz insulina, o sangue vai ficando ácido e faz essa acidose diabética, essa cetoacidose diabética. Aí ele fica com confusão mental, acaba, às vezes, precisando entubar, é uma complicação grave do diabetes e mata esses pacientes com diabetes tipo 1. Geralmente acontece um diagnóstico, o paciente não sabia, né? Tá urinando muito, mas, enfim, tá trabalhando, não prestou atenção nesse detalhe, e aí a coisa foi indo, e aí já vai para emergência num estado mais grave. Então, acontece muito ao diagnóstico e durante o tratamento, aquele paciente que não tem uma adesão muito boa, e num contexto de infecção, também pode acontecer. Uma infecção grave, mesmo aquele paciente muito certinho, às vezes pode acontecer. E você falou muito sobre a questão da abordagem, quando você tem com um paciente. E pelo que a gente pode entender, né, o brasileiro, ele obviamente é um povo que a gente vai evoluindo sempre, vai buscando cada vez mais educação, mas às vezes não vê essa importância toda de tratar a diabetes, ou então a obesidade que a gente vai entrar daqui a pouco.
como é que você convence? A pessoa já deveria ser convencida por si só. Mas como é que você, médico endocrinologista, também com especialização em nutrologia, como é que você consegue convencer essa pessoa a mudar o estilo de vida dela para ela começar a tomar conta e cuidar da diabetes? Acho que eu tento trabalhar na independência. Como ela quer se ver daqui a 10, 20 anos? Porque a dependência de alguém... Morrer, quando falam assim, olha, a diabetes vai te matar. Mas todos morreremos. Eles fazem, mas doutora, todo mundo vai morrer. É verdade. Mas o diabetes vai te matar mais cedo. Que é a parte mais ligada ao idoso, ou então ao adulto lá com seus 45, 50 anos, de falar muito sobre você vai conseguir ver o seu filho crescer. Boa. Ou seja, né? Quando nasce um neto, nasce um filho... Isso, tudo muda, né? A gente pega também esse gancho, né? Então, se nasce... Você quer brincar com seu neto, você quer sentar no chão, jogar futebol com ele. Na obesidade, a gente faz muito isso. Na obesidade também, muitos pacientes ainda não têm essas complicações todas, mas tem obesidade e não consegue sentar no chão para brincar com o neto. Ou não consegue jogar uma bola com um neto de 3 anos. Então, e aquilo incomoda, tem dificuldade para levantar de uma cadeira. Então, a gente também olha aquela situação e tenta pegar esse gancho. O que te move? O que te trouxe aqui? As pessoas às vezes se movem mais pelo outro do que por si mesmo, Isso. né? Se esquecem, mas pelo outro, pelo neto que tá nascendo, por fazer parte da vida dele. A coisa vai, ou para o filho, né? Então, esse também é um ponto que a gente usa bastante na consulta. E outra coisa que eu acho interessante é a parte, né, que a gente pode falar de cirurgia bariátrica, porque a gente trouxe aqui no programa um especialista bariátrica lá de Florianópolis, e ele falou que existe uma taxa de controle do diabetes muito grande com cirurgia bariátrica. E aí eu até queria te fazer essa pergunta, espero que não seja uma polêmica, mas o que seria melhor para o controle da diabetes? Uma cirurgia bariátrica ou essas novas canetas emagrecedoras? Já tem esse estudo, né? Então, esse estudo comparou as técnicas de cirurgia bariátrica versus as canetas para tratar a obesidade, né? Então, emagrecedor. Tudo que o doutor não gosta. É isso. Mas vou entender esse vocabulário. A maior parte dos estudos são com semaglutida porque ela está mais tempo no mercado. Quando eu falo de curar, reverter diabetes, eu não quero saber com 1 ano. Quero saber com 5 anos, com 10 anos. Então, esses estudos já estão com prazo já tem uma duração de 5 anos. A reversão maior é com a cirurgia bariátrica, principalmente o bypass, que é uma técnica cirúrgica que aumenta mais até esses hormônios, as incretinas, que são as substâncias das canetas. Então, o bypass tem uma taxa de reversão maior em 5 anos. Aí, o sleeve, que é outra técnica, vai um pouquinho ou quase junto com o uso contínuo da semaglutida. E a tirzepatida, que é a mais nova, tem taxas maiores de controle, reversão do diabetes em uso das canetas. Que os cirurgiões endócrinos discutem muito com o cirurgião, se eu pensar em reversão, o paciente tem que usar a caneta para sempre. Então, para esse tipo de paciente, é para sempre. Ele perdeu 20, 30 quilos, reverteu um diabetes, ele provavelmente, se optar o tratamento clínico, não vai suspender. Na bariátrica, eu tenho aquele momento da cirurgia, eu vou ter que repor algumas vitaminas ao longo da vida, ok? Fazer talvez uma suplementação nutricional, maior aporte proteico, mas o custo final, há muita discussão em saúde pública de custo. O que é o melhor custo? Então, a gente não sabe ainda, até porque... Os estudos têm 5 anos, 10 Descobriremos anos. daqui a algum tempo. Descobriremos daqui a um tempo. Mas até hoje a taxa de reversão da cirurgia bariátrica é maior. Então a gente pode escolher esses pacientes também na nossa prática e ofertar isso para o paciente. Então, um paciente que tem um diabetes que usa insulina, um diabetes mais difícil de controle como obesidade, talvez uma cirurgia bariátrica seja mais interessante do que eu usar a caneta. Talvez eu não reverta. Eu controlo o diabetes dele com a tirzepatida, por exemplo, mas talvez eu não vou reverter. E com a bariátrica eu consiga reverter. E isso tem que ser jogado na mesa e conversado com o paciente, né? Eu acho ótimo. São mais opções que nós temos hoje em dia, né? Calma. Não vai embora, não. Se você gostou desse conteúdo aqui no YouTube, eu vou pedir para você deixar o seu like, deixar um comentário e também assistir o episódio completo no nosso canal oficial, também aqui no YouTube, Podcast Bússola Profissional. Lá você vai ver diversos episódios com profissionais das mais diversas áreas e em várias partes do Brasil, tá? Então, te espero lá.